Oiê, eu sou a Mari. Bom, gente, a pataquada de hoje. No vídeo de hoje eu decidi fazer um tutorial de maquiagem bem trevoso, bem halloweenesco, né, pra aproveitar essa época de Halloween. E como eu não tenho nenhuma festa pra ir de Halloween, aí eu decidi fazer uma make em casa mesmo, testar minhas habilidades, usar meu sangue falso, que eu não usava há muito tempo, não sei nem se tá na validade ainda, meu. Usar meu sangue falso. Eu queria usar meu sangue falso. E então eu decidi fazer essa make de uma coisa meio tipo, fui atacada, entendeu? Por um zumbi, por um ser das trevas. É claro que eu fiz o tutorial antes da pele e desses olhos, que ficou uma coisa um pouco mais clássica, mais garota, né? Mais um pouquinho trevosa também. E depois eu mostrei o passo a passo de como eu fiz esse sangue, esse efeito de machucado, de rasgado, né? O que eu quis aqui foi dar essa impressão de que, tipo, alguém cravou aqui as unhas ou as garras. Então, ficou uma coisa assim, meio trevosa, meio bonita, meio garota, ó. Entendeu? Pra você que quer ir meio bonita e meio assustadora. Então já deixa o like, se inscreve no canal para ver os próximos vídeos. E não esquece de me seguir nas redes sociais, que eu sou Mari Odemir em todas elas. Então vamos pro tutorial de hoje. Bom, vamos começar preparando a pele, né? Antes de começar o vídeo, na verdade, eu já tinha passado hidratante e protetor solar, né? Então, minha pele já tava meio que preparada. Eu passei esse hidratante, que é muito bom, e meu protetor, que também é muito bom, eu gosto bastante. E eu fui aplicando o primer, né? Que é essa ordem bonitinha. Primeiro o hidratante, depois o protetor solar e o primer. Então, eu apliquei o primer, que esse é um primer siliconado mais mate, né? Porque eu queria fazer uma pele mais mate mesmo. E depois da pele preparada, eu apliquei a base. Eu usei essa da Palette Beauty, que é uma base de cobertura alta e ela é super mate, então ela fica bem sequinha. E ela cobre muito, muito, muito bem. Vocês podem ver aí, olha, ela cobre muito bem. Mas ao mesmo tempo não fica tão pesada na pele, eu acho que ela fica bem bonita. Eu apliquei com uma esponjinha molhada, que ela fica bem fofinha. E acaba que a esponjinha molhada, ela absorve um pouquinho da base. Então, não fica tão pesada a cobertura. Apesar dessa base ser de cobertura alta, né? Fica um aspecto relativamente natural. Então, eu apliquei em todo o rosto bonitinho. Em seguida, eu vim com esse contorno em creme, né? Apliquei com o pincel e fiz um contorninho básico ali nessa parte do rosto, no maxilar. Um pouquinho na testa também. Fui aplicando com batidinhas, depois esfumando, espalhando, pra ficar uma coisa natural. Eu não queria um contorno tão forte também. Apesar de ser Halloween, eu poderia fazer um contorno mais forte, né? Não, mas não quis, então fiz um contorno mais levinho. Aí eu vim aplicando um pouquinho mais de base embaixo dos olhos. Eu usei como se fosse corretivo, sabe? Então eu apliquei um pouquinho mais da mesma base que eu apliquei no resto do rosto, pra dar uma cobertura um pouquinho maior nessa parte de baixo dos olhos, né? Nessa parte da olheira. E marquei um pouquinho essa parte do contorno, assim, pra dar um contraste maior, né? No contorno que eu passei antes. Pra ficar mais marcadinho, né? E espalhei bem o corretivo, né? A base que eu passei embaixo dos olhos, esfumei um pouquinho melhor. E eu peguei esse pincel fininho, chanfrado, pra fazer o contorno no nariz, né? Eu usei o mesmo produto e fui fazendo um contorno no nariz, que eu faço desse jeito aí que vocês estão vendo, que dá uma acentuada no formato natural do meu nariz, dá uma leve empinada. E fica muito bom, eu acho. E eu espalho com o dedo mesmo, esfumo com o próprio dedo. Em seguida, eu vim aplicando o pó solto, né? Pó sem pacto, porque aqui nós não fazemos pacto. E olha só que bonitinha a minha esponjinha de coração. Mas eu viro ela, que eu gosto de aplicar com essa parte pontudinha, né?
com essa parte de baixo do coração. E aí eu apliquei o pó bonitinho pra selar toda a pele. E ficou uma pele bem mate, bem bonita. Eu gostei bastante, eu gosto muito dessa combinação. Eu gosto muito dessa preparação de pele, assim, porque eu acho que ela dura bastante e fica bem bonita. Em seguida eu fui pra sobrancelha, né? Eu comecei penteando bonitinho pra cima e um pouquinho pro lado. Aí eu vi com esse produto, que é o Hello Brown, né? E apliquei ele, fui preenchendo ali minhas falhinhas na sobrancelha. Ele é muito bom também, eu misturo as duas cores que tem, o marrom mais escuro com o marrom mais claro. E funciona super. Aí eu vou preenchendo, penteando pra dar uma esfumada, deixo ela bem arrumadinha. Em seguida eu vim com o Alinha Tudo, né, da Boticário. E passei a sobrancelha para ela ficar no lugar e tal, que deixa ela bem arrumadinha, deixa a sobrancelha durinha, sabe? E aí ela fica no lugar e não bagunça mais depois, o que é ótimo. Eu amo que tem um pincelzão, amo, e ficou tudo. Olha que lindo. É uma sobrancelha de respeito, adoro. Aí eu vim com um blush, eu usei esse da Max Love, que é um tom rosinha meio pêssego, assim. Ah, eu acho lindo esse tom. Aí eu apliquei bem pouquinho, eu não queria que ficasse muito boneca, porque é uma make de terror, né, de Halloween. Então eu apliquei só um pouquinho de blush, só pra dar uma corzinha, um toque, né, de cor. Aí eu passei na bochecha e um pouquinho no nariz, né? E aí eu vim com essa paleta e fui fazer um esfumado, uma base nos olhos, só pra não ficar sem nada, sabe? Eu queria uma coisa meio goticona. Aí eu peguei um marrom pra ficar mais trevoso, né? E fiz um esfumadinho em cima, assim, meio redondinho. Puxei um pouquinho também, mas, olha, desse jeito assim que vocês estão vendo. Fui fazendo um esfumadinho, assim, movimentos circulares, de dentro pra fora, de fora pra dentro, até ficar do jeito que eu gostei. E depois eu peguei um pincel fininho, um pincel menorzinho e fininho, e eu peguei a mesma sombra e apliquei nessa parte de baixo dos olhos, pra dar um acabamento mais bonito, né? E dei uma esfumadinha depois com o mesmo pincel que eu tinha aplicado antes, pra ficar mais natural. E aí eu vim com essa sombra um pouco brilhosa, assim, dourada, sabe? Só pra dar um brilhinho, né? Eu deixei bem esfumado, bem leve. Eu não queria que fosse um esfumado muito, né? Muito escuro. Mas no final eu passei um lápis de olho preto, né? Mas, enfim, eu queria uma coisa um pouco mais suave. Então eu esfumei bastante. E aí eu peguei a mesma sombra dourada e passei embaixo com o mesmo pincel fininho. Eu gosto de usar o pincel fininho pra passar embaixo, pra não bagunçar tudo, né? E não sujar embaixo dos olhos e tudo. Ficou o acabamento mais bonito, eu acho. Aí eu tava pensando o que eu ia fazer. E eu decidi pegar esse duo de lápis de boca e lápis de olho. Tem um lápis de boca marrom e o lápis de olho que eu não consegui abrir. Mas depois eu consegui. Que é um lápis de olho bem preto, tipo, muito preto. Aí eu falei, vamos jogar, né? Não é terror? Então vamos pro terror, vamos pro Halloween. Aí eu passei bastante lápis de olho preto. E esse lápis, ele é muito escuro. Tipo assim, carvão. Aí eu passei ali na linha d'água. Enfim, passei o lápis de olho um pouquinho ali subindo, ó, nessa parte aí. Eu vi com um pincel. Esse lápis, ele é bem cremoso, assim. Então eu fui, tipo, espalhando ele, quase como se ele fosse uma sombra cremosa. Aí eu dei uma leve puxadinha pra fazer, tipo, um delineadinho invertido. Pequenininho, assim, e bem esfumado. E ficou bem legal. Acho que deu um destaque bem legal pros olhos. Bem mais gótico, bem mais trevoso do que tava antes, só com marrom, né? Então eu fiz tipo um delineado, um esfumado invertido. Em seguida eu vim com essa máscara de cílios fantástica da Melu. Gente, ela é muito boa, juro. Aí eu apliquei bastante. Eu não ia aplicar cílios postiços, então
Olha só, gente, juro, muito. O cílio fica muito grande. Eu fiz até o antes e depois eu mostro pra vocês. Ó, como ficou? Tipo assim, deixa o cílio muito grande. Muito bom, gosto bastante dessa máscara. Aí eu vim aplicando o mesmo lápis de olho nessa parte aí, tá vendo? Que eu acho que dá um acabamento bem bonito, que faz uma diferença. Se você não passa lápis de olho nessa parte e passa máscara de cílios, e às vezes fica faltando alguma coisa, né? Enfim, depois eu apliquei o lápis de boca, né? Fiz um contorno. Que esse lápis de boca, ele é bem escuro, bem marrom. Aí eu apliquei bastante, porque eu queria que ficasse um batom bem escuro, né? Então, como eu sei que o lápis de boca mistura um pouco com batom, aí eu apliquei bastante e fui esfumando pra dentro, pra deixar o batom que eu passei depois mais escuro, né? E o batom que eu usei é esse da Frederica Make, que é bem bonito. Ele é um vermelho bem vivo, tá vendo? Só que aí misturando com o que eu tinha passado antes, né, com o lápis de boca, com contorno, aí ficou um pouquinho mais escuro, sabe? Ficou um degradê bem interessante. E ficou bem bonito. Eu achei que ficou bem vampirona, bem trevosa, ó, bem Halloween. Eu gostei. Eu fui dando tipo uma esfumada, uma misturada assim com lápis de boca, sabe? E ficou bem sequinho esse batom, ele é mate, né? Então ficou uma boca bem mate e bonito, ó. Aí eu já tava me achando bem gata. Bom, gente, só assim já fica muito bom. Fica um look bem trevoso, meio sexy. Mas, porém, não é isso que a gente quer, né? A gente quer fazer uma coisa mais sangrenta, mais, né? Menos chique, mais Halloween, né? Mais monstruosa, mais Halloween, mais sangrenta. É isso que a gente quer, né? Então, agora nós vamos começar, né? Vou começar a fazer o rasgado aqui. Que eu fui atacada por um lobisomem, por um vampiro, por um monstro, por um zumbi? Não sabemos. Mas vamos fazer então. Faz muito tempo que eu não faço, mas eu separei aqui as coisas, mais ou menos aqui que eu acho que eu vou usar. E vamos lá então fazer o nosso arranhado fake, né? O nosso machucado fake. Vamos lá fazer a parte Halloween dessa make, né? Porque tá muito básica. Não queremos básico hoje, queremos uma coisa mais monstruosa. Bom, agora vamos ser atacados por um lobisomem, né? Bom, pra fazer o corte, você vai precisar de um pincel, mais de um pincel fininho, né? Sombra preta, sombra vermelha, sangue falso, ou se você não tiver, você pode usar também um corante alimentício. Olha, esse é um corante alimentício vermelho e super serve pra usar como se fosse uma tinta. Ele só não fica aquele efeito molhadinho de sangue fresco, sabe? Ele seca depois, mas fica bem vermelhinho e serve super pra dar um destaque maior na cor vermelha, porque só a sombra de olhos pode não funcionar. Mas o corante alimentício é muito bom. Que dó de destruir essa make linda. Tava muito bonita, mas vamos começar, né? Peguei a sombra vermelha pra começar a fazer a marcação, né? E eu decidi fazer a marcação de 4 garrinhas, né? Como se fosse 4 garrinhas. E já digo aqui de antemão que se eu fosse fazer novamente, eu não faria desse jeito, eu faria mais grosso e mais distante uma da outra. Os 4 rasgos, né? Eu acho que ficou muito próximo um do outro. Aí tava bem fininho e eu fui engrossando com o tempo. Falei, nossa, melhor fazer maior, né? Porque que unha fina é essa, né? Que lobisomem é esse? Então eu fui engrossando, mas eu faria um pouquinho mais grosso e um pouquinho mais separado ainda. Esses 4 arranhados, né? Então eu vim com uma sombra preta e um pincel fininho para fazer essas marcações dentro da marcação vermelha. Porque esse preto, ele traz uma profundidade maior pro machucado, para parecer um machucado verdadeiro, entendeu? E aí depois que você marca com preto, você esfuma com um pouquinho mais de vermelho e tudo mais, para dar uma misturada, sabe? Para não ficar tão marcado o preto. Então foi isso que eu fiz, eu peguei esse pincelzinho e eu fui dando uma esfumada com um pouco de vermelho para ficar um pouco mais natural e misturar um pouquinho o preto com o vermelho. E aí vocês podem ver que eu passo por cima da sobrancelha e eu desci o máximo possível nessa parte dos olhos para
parecendo mesmo que arranhou todo o rosto, né? E aí eu peguei o sangue, né? Coloquei nessa espátulazinha. E eu fui aplicando com... Olha como é o sangue falso. Ele é bem realista, o sangue falso. Ele tem uma textura e uma cor assim, né? E eu fui aplicando com essa espátulazinha. Que não é necessário. Eu achei que ela ficaria com um efeito um pouco mais natural de arranhado. Mas no final eu peguei o pincel e funcionou muito bem também. Dá pra ser com pincel, mas eu apliquei um pouco com a espátula, dando batidinhas, assim, como vocês podem ver, que eu achei que ficou um efeito um pouco mais natural, assim, do que só passar o pincel. Ó, dando batidinhas, fica parecendo uma coisa meio assim, um sangue coagulado, sabe? Ficou bem legal. Aí eu passei por cima da sobrancelha e o mais próximo possível dos olhos, assim, pra ficar bem o mais realista possível. Especialmente quando tá com o olho aberto, né, ó, que fica um efeito bem legal. Vocês entendem que eu tinha dito que ficaria um pouquinho melhor se eu tivesse feito separando um pouquinho mais esses riscos, né? E um pouquinho mais grosso. Mas ficou bom desse jeito. E com o resto de sangue, né, o que sobrou, eu fui fazendo esse machucadinho do lado, que eu nem gostei muito. Deveria ter feito um pouco diferente, em outro sentido também, porque ficou no mesmo sentido que as garrinhas, né? Mas enfim, eu fiz só porque tinha sobrado um pouquinho de sangue na espátula, né? Então... Aí eu peguei esse pincelzinho assim, pra usar esse resto de sangue e tipo respingar no rosto, sabe? Pra dar esse efeito de fui atacada e respingou sangue. Aí ficou um efeito assim. Se fosse outro pincel, aqueles pincéis fininhos de iluminador, por exemplo, funcionaria melhor até. Mas esse funcionou bem, fez uns pinguinhos legais. E ficou assim, o que vocês acharam? Eu toda cagada de sangue falso. Passei nos lábios pra... Enfim, o sangue que sobrou, eu fiz esse detalhezinho na boca, né? Esse rasguinho do lado. E eu joguei um pouquinho, respinguei e passei um pouquinho no pescoço também com um pincel. Pra ficar parecendo mais que eu fui atacada e tudo. Com a make impecável? Com a make impecável. Mas eu fui atacada por um lobisomem. Você não duvide de mim. E, enfim, a make bonita, né? Antes do meu ataque e depois do meu ataque. Atuação, gente. Atuação é merecedora de Oscar. O que vocês acharam? Esse foi o look. O look final. Ai, gente, atuação. Que atuação. Tragam Framboesa de Ouro pra ela. Grandes atuações, entendeu? Gente, eu achei que ficou bonito. Achei que ficou legal. Realista até. Mas acho que ainda faltou uns detalhes, assim. Talvez se eu não tivesse tão bem maquiado também, ficaria um pouquinho mais realista. Mas eu achei que ficou legal, acho que entreguei Kant. Bom, gente, o que vocês acharam da make, hein? Esse foi o look de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu acho que eu poderia ter feito de uma maneira diferente esse look. Tem várias maneiras de fazer machucados falsos, né, com maquiagem e tudo. Eu decidi trazer hoje esse jeito mais simples. Comenta aqui se vocês quiserem que eu faça um vídeo só ensinando a fazer machucados fakes. Tem outros estilos também, tem tipo buraco de bala, uma ferida... Porque essa aqui, no caso, eu tentei imitar uma ferida nova. Então eu fiz esse efeitozinho assim, pra ficar parecendo que o sangue é fresco e tal, como se tivesse acabado de acontecer. Mas tem outras técnicas, outras cores e outros jeitos de fazer pra parecer um machucado mais velho, assim, como uma ferida aberta, que tá aberta há muito tempo, uma coisa mais zumbi, talvez, que funcione mais pra um look mais assim. Mas enfim, comenta aqui se vocês quiserem que eu possa trazer um vídeo ensinando. Tem como usar cola em bastão, papel higiênico para trazer uma textura diferente. Usar um pouco de verde, amarelo, para dar uma impressão de um machucado mais antigo. Enfim, tem outras técnicas. Tem diversas outras técnicas. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo ensinando só a fazer vários machucados diferentes. Pra testar também, tem alguns que eu nunca testei. Comenta o que vocês acharam do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal para ver os próximos vídeos. E me segue nas redes sociais, que eu sou Mário Demir em todas elas. Foi isso. Beijinhos. Tchau!